Olá, olá, olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa primeira aula aqui da nossa imersão do Inglês Wave, diretamente no Facebook. Vamos ver quem está presente aqui comigo. Olá, olá. Aí o pessoal chegando aqui agora. Good evening to you all. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando já vai deixando aqui o seu joinha e também vai deixando aqui para mim o seu nome, né? Eu quero saber quem está presente aqui comigo. Olá, olá, boa noite, good evening. Hoje trabalharemos com padrão linguístico, tem muita coisa boa vindo por aí. A aula de hoje promete, hein, pessoal? A aula de hoje promete, hein? Aí, pessoal chegando aqui, legal, deixando já o seu joinha, muito obrigado. Agradeço muito pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Welcome, welcome. Hoje é a primeira aula, então nós estamos aqui abrindo os trabalhos, hein? Um mês inteiro. Dessa vez eu realmente abusei, né? Geralmente, o que eu vejo por aí são pessoas fazendo semanal. Uma semana de entrega gratuita, né? Eu falei assim, não, poxa, dessa vez, mês do meu aniversário. Aliás, hoje é o meu aniversário, né? Quem é aqui que vai deixar para mim um happy birthday? Quero saber. Falei, não, no mês do meu aniversário eu vou fazer diferente. Vou entregar um mês inteiro de conteúdo gratuito. E é o que a gente está fazendo aqui agora, começando hoje com o padrão linguístico. Então, olha, estou contando com a presença e a participação de todos vocês. Vocês vão entender hoje. Hoje eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. Vou explicar maiores detalhes sobre a imersão, tá? Como que funcionará. Mas já deixo aqui claro para vocês que eu preciso da participação de vocês. Quem já participou, quem já esteve comigo em alguma outra aula minha ao vivo, sabe muito bem como que isso funciona, né? Eu preciso da participação. Sem vocês presentes aqui comigo, eu realmente não consigo ministrar essa aula. Professor sem aluno não é professor. Então, eu preciso de vocês, tá bom? E eu vou chamar para vocês participarem constantemente. Vocês vão perceber isso. Constantemente, eu vou pedir uma participação bem ativa aí de vocês, tá ok? Então, eu conto com vocês nessa daí. E, obrigado aqui, ó, pessoal me desejando um happy birthday, obrigado a todos vocês, obrigado. Agradeço mesmo de coração. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu trouxe um material já pré-pronto para a gente poder falar sobre a nossa aula de hoje. Se você ainda não faz parte aqui do nosso Facebook, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso Facebook ou no Instagram da Wave, corre lá, siga-nos, tá? @Wave Imersão. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eu sempre entrego muito conteúdo gratuito, muito conteúdo de qualidade para você poder falar inglês de verdade, tá? Também estamos no YouTube, afinal, próxima aula será no YouTube, ok? Wave Imersão Linguística, próxima aula, promete. Eu vou falar um pouquinho ainda sobre a próxima aula depois e sobre o cronograma desse mês. Mas a próxima aula será via YouTube e na seguinte via Instagram. Então, por isso é importante vocês estarem aí ligados, conectados conosco na Wave, tá ok? Seja aqui no Facebook ou no YouTube, que será a próxima aula, ou no Instagram, que será na próxima sexta-feira, dessa semana já. Então, 3 aulas semanais, tá ok? Outro detalhe que eu queria falar com vocês, se vocês ainda não escutaram o nosso podcast, poxa, você não sabe o que você está perdendo. Já estamos na 4ª temporada, são milhares, olha, da última vez que eu vi foram 31 mil pessoas ouvindo o nosso podcast mundialmente, nós estamos espalhados no mundo inteiro, e esse podcast realmente tem impactado muita gente. Sugiro você ouvi-lo, é grátis, tá diretamente aí no seu Spotify, que também é grátis, tá? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, mas eu não tenho Spotify. Gente, o Spotify você pode baixar gratuitamente, e você pode ouvir o nosso podcast gratuitamente. 3ª e 4ª temporada, então, é só diálogo de conversação específica para a vida real. Você vai adorar, pode ter certeza disso.
Ok, bacana. Então, olha, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Agradeço a todos aí pelos parabéns, tá? Muito obrigado, de coração mesmo, fico muito feliz. E agradeço também pela presença aqui nessa segundona. Segunda-feira nós iniciamos aqui os nossos trabalhos, tá? Então vamos lá, deixa eu me compartilhar a tela aqui com vocês agora. Ok, só um segundo, por favor. Ok, show. Ok, acredito que vocês estejam vendo a minha tela aí agora. Vou ampliar isso aqui para vocês, tá? Que vocês possam enxergar um pouquinho melhor. Deixá-la aqui no modo apresentação para vocês verem muito bem. Pronto, aí está. Language patterns, ou padrão linguístico, ou se formos traduzir certinho, né, padrões linguísticos, falando aí ao pé da letra, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E através de padrões linguísticos que nós falaremos hoje, eu já ensinei alguns outros padrões linguísticos para as pessoas que me acompanham aí já há um tempo, eu já ensinei alguns outros, hoje eu vou falar de outros, obviamente. Eu não gosto muito de repetir, então eu vou trazer outros padrões para vocês, tá? E eu acredito que, através de padrão linguístico, você seja capaz de aprender a falar muito mais rapidamente, porque aprendendo o padrão, tudo facilita. Quando você sabe exatamente o que a forma na qual a língua trabalha, né? Entendendo que existem exceções, e isso é natural, faz parte da língua, assim como no português, e vou falar sobre isso hoje também, mas as coisas são facilitadas aos montes, porque na grande, vasta maioria das vezes você estará certo, simplesmente por saber o padrão, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início, e para começarmos hoje, eu gostaria de contar para você por que é que eu estou fazendo isso, né? Como eu disse anteriormente, nós estamos no mês do meu aniversário, sendo hoje o dia do meu aniversário, então estou entregando para vocês um mês de conteúdo gratuito com 3 aulas semanais, começando hoje, dia 8, e nós vamos parar só lá no início de março, tá bom? Então separem aí suas segundas, quartas e sextas às 20 e 30 horas, porque nós temos encontros marcados com aulas marcadas para você falar inglês de verdade em 2021. Chega de enrolação, vamos falar inglês de verdade, transformar a sua vida e fazer parte desses 5% de pessoas, ou melhor, segundo dados, 3% de pessoas falantes fluentes do idioma. 5% estudam inglês no Brasil, 3% são fluentes no idioma, tá? A minha ideia, a minha proposta é que você fale fluente em 2021. Essa é a minha proposta para você e eu espero dessa forma contribuir. Como que isso vai funcionar? Segundas, quartas e sextas, às 20 e 30 horas, como eu disse, cada dia em uma plataforma diferente. Então, nós temos aí segundas-feiras acontecendo aqui no Facebook, quartas-feiras acontecendo no YouTube e sextas-feiras no Instagram, tá bom? Então, você tem aí a opção de escolher aí plataformas distintas. Ah, Marcelo, eu não tenho Facebook, você pode participar no YouTube. Ah, eu não tenho, não tenho no YouTube, não tem como. Aí é um pouco mais difícil, mas tudo bem. Então, participa no Instagram, tá? Você tem aí várias plataformas distintas. Eu pensei em uma forma que pudesse abranger mais pessoas, que pudesse ajudar mais pessoas, tá? Importantíssimo, como eu disse anteriormente, que você esteja ativo e participando constantemente, ok? E, por favor, se você gostar da nossa aula, compartilhe ela, convide mais pessoas, chame gente, porque a minha missão é impactar o maior número de brasileiros possível. Então, se você convidar seus amigos, seus familiares, enfim, eu estarei cumprindo a minha missão, assim, eu te ajudo e você me ajuda. Combinado assim?
Show de bola? E aí eu quero saber de você. Digita aqui para mim, já vamos começar essa participação ativa aqui agora. Posso contar contigo? Será que você vai convidar os seus amigos, chamar os seus parentes? Posso contar com você? Digita aqui para mim se sim, digita aí sim. Eu vou chamar alguém. Chama alguém para nossa aula, poxa. Vamos lotar a nossa turma. Eu sou muito motivado quando as pessoas se entregam, quando as pessoas se doam. Quanto mais você se doar, quanto mais você me procurar, quanto mais você perguntar, quanto mais você participar, mais eu vou interagir com você, mais conteúdo eu vou entregar, e eu não fico chateado com isso, muito pelo contrário, eu sou professor, tá? Como dizem por aí, sendo professor, eu preciso ter a paciência como sobrenome. Isso faz parte da minha vida, eu não fico chateado com isso, muito pelo contrário. Como professor, eu quero ver a sua evolução, porque a sua vitória é também a minha vitória. Beleza? Olha que maneiro, olha. Várias pessoas aqui dizendo que sim, Bruna sim, Keila sim, Pedro sim, Lery também falando sim, vou chamar. Que bacana, fico muito feliz. Eu realmente conto com vocês, ok? Preciso aí da sua ajuda para a gente poder transformar esse país. E nós sabemos que o inglês é uma das ferramentas que nós temos para isso. Mas muito em breve você entenderá que na Wave não é só inglês. Muito em breve você entenderá que existem outras coisas, outros pontos que nós também trabalhamos dentro da Wave e que ajudam e muito a nossa população. Esse é o meu intuito, né? Através disso daqui, utilizar as ferramentas que eu tenho para ajudar o maior número de pessoas possível. E aí, olha, Valsemir escreveu que sim, Edna também sim, Marcelo, vou convidar minhas duas filhas, pode ter certeza, que bacana. Fique à vontade, tá? Vamos compartilhar isso, vamos ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Então, é isso. Agora vamos falar sobre o cronograma. Um pouquinho sobre o cronograma. O que nós temos para esse mês e início de mês de março? Começando hoje, padrão linguístico, olha lá, 8/2, tá vendo aí no Facebook? Padrões linguísticos. Essa é a nossa primeira aula, já está até com um tiquezinho. Primeira aula de hoje. Em seguida, dia 10, aí pularemos para o YouTube. Olha no YouTube agora, olha. Falaremos sobre espelhamento da língua. Esse é um erro muito comum que eu vejo brasileiros cometendo e produzem resultados muito não desejados. Eu vou chamar de não desejados pelos estudantes da língua inglesa. Então, a gente vai falar sobre isso, eu vou ensinar você a não espelhar o idioma e como que você deve aprender o idioma, tá? Para ser mais fácil. Lembre-se, o nosso objetivo aqui é levar você até a sua fluência. Então, todas as aulas têm esse foco, esse objetivo primordial, que é fluência em inglês. Depois a gente vai para sexta-feira no Instagram, olha aí, dia 12/2, sexta-feira agora, em inglês sem gramática. Nós falaremos sobre inglês sem gramática, e aí eu vou explicar para você por que é tão importante estudar inglês como você aprendeu o português sem gramática, tá bom? Depois, voltaremos no Facebook na segunda que vem, no dia 15, e aí vamos falar sobre... essa aula promete. Entenda filmes e músicas em inglês. Nossa, essa aula vai ser demais, demais. A única palhinha, o único spoiler que eu posso deixar para vocês aqui é que nós trabalharemos com uma música em aula. Então, já fiquem aí prontos para isso, tá? Essa aula tá maravilhosa. Eu já preparei, assim, tá muito, muito, muito legal. Depois a gente volta para o YouTube e vamos falar sobre a melhor forma de aprender inglês. Esse material aqui também é super bacana, você vai aprender inglês de uma forma muito mais natural. Chega desse negócio de verbo to be no quadro, tá? Depois, a gente volta para o Instagram, dia 19/2, e vamos falar sobre inglês com prazer. Gente, inglês é algo necessário. Todos nós sabemos disso, mas você não precisa sofrer para aprender. A gente pode aprender de uma forma prazerosa. Aliás, se existe forma diferente dessa de aprender, eu desconheço. E fazendo um estudo, pegando, obviamente, a vasta maioria das pessoas, já que dados estatísticos buscam isso, né? A maioria, não 100%, mas a maioria das pessoas, eu entendo que as pessoas que realmente falam inglês é porque elas, de certa maneira, em algum momento, algum período da vida delas, elas conseguiram encontrar isso, esse prazer, tá? Depois a gente volta para o Facebook, e aí a gente vai fechar a nossa terceira e última aula no Facebook com inglês para viagens. Sabe, se você é uma pessoa que pensa assim, pô, eu quero
eu quero viajar e eu não sei falar inglês. E você precisa aprender isso, eu vou ensinar você o passo a passo. Desde saindo do Brasil até chegando nos Estados Unidos e entrando no hotel, por exemplo, tá? Eu vou te ensinar a passar pela alfândega nos Estados Unidos, como é que você conversa com o que nós chamamos em inglês de Customs Officer. Vou ensinar todos os detalhes para você nessa aula de inglês para viagens, vai ser muito, muito bacana. Depois a gente volta para mais uma aula no YouTube, dia 24/2, quando nós falaremos sobre entrevista de trabalho em inglês. E aí, se você é uma pessoa que deseja utilizar o inglês para procurar um emprego ou para melhorar na sua carreira, essa aula é para você. Eu vou ensinar todos os detalhes das perguntas principais e como terapeuta, além dessa parte psicológica, eu também faço a parte linguística por ser professor de inglês, por conhecer o idioma, e eu tenho uma outra empresa, que é a Victory Solutions, e a gente faz essa seleção de funcionários para empresas. E aí, muitas vezes, nós somos contratados para avaliar nesses dois quesitos, né? Dentro da área psicológica e da área do inglês, do idioma. E eu já vi muita coisa acontecendo dentro dessas entrevistas, eu vou trazer tudo para você refinado, as perguntas principais, as mais importantes, e como que você responde elas em inglês, eu vou ensinar isso para você, você vai sair dessa aula já sabendo fazer tudo isso, tá? Depois a gente vai para o Instagram e vamos falar sobre sua fluência em 3 passos, essa aula é muito, muito bacana, eu vou ensinar para você, vou falar sobre 3 passos específicos e necessários para você falar inglês fluente, e aí a gente vai direto para o YouTube. Aí a gente começa a semana em inglês fluente. E na semana em inglês fluente eu vou entregar 3 chaves que estão baseadas nos 3 pilares da metodologia Wave, começando no dia 1º, depois a gente vai para o dia 3, e depois a gente vai para o dia 5, com o 3º pilar da fluência. Então, esse mês promete, e eu não vou parar por aí, tá? As aulas que nós temos aqui, elas são apenas as aulas, porque eu tenho muito mais para entregar para você, eu tenho muito mais para doar para você. Eu vou sim enviar já assim, vários PDFs, vários textos, vários videocasts, podcasts para vocês ouvirem, vídeos que estejam relacionados com as aulas para complementar todo o assunto que nós falarmos dentro das aulas, assim como hoje nós fazemos na Wave, eu vou fazer com você aqui gratuitamente. Então durante esse mês, você terá um gostinho do que é ser aluno Wave. Tá bom? Eu espero dessa forma ajudar você a falar de verdade fluente em 2021. Vamos para cima? E aí, estão prontos? Gostaram da ideia, sim ou não? Escreve aí para mim se foi bom para você, se você gostou da ideia, se isso foi interessante para você. Escreve aí, quero saber. Olha que massa, hein? Sim, muito! Bruna disse, yes, Keila falou. Que bacana, fico feliz. Olha, tem muita coisa legal vindo, hein? Muita coisa legal. Vocês por aqui, vocês já podem ter aí um leve spoiler do que vem por aí, né? Muito interessante, disse aqui a Lery, e várias outras pessoas. Poxa, gente, muito obrigado, muito obrigado. Como eu disse, eu preciso dessa participação para eu saber que vocês estão aí, para eu saber que vocês estão vivos, que vocês estão me ouvindo e que eu estou impactando a sua vida de alguma forma positivamente, tá bom? Ok, então vamos dar início à nossa aula de hoje, padrões linguísticos. E aí, olha, sobre hoje, o que são language patterns? O que são padrões linguísticos? Primeiro, é importante você entender que todo e qualquer idioma possui padrões linguísticos, tá? E esses padrões linguísticos, eles acontecem nas estruturas das frases, nas conjugações dos verbos e na pronúncia, incluindo entonação e principalmente aquelas palavras de conexão, que nós chamamos em inglês de linking words, tá? Então vocês vão perceber isso acontece no português o tempo todo. E eu vou dar exemplos aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. No inglês, e aí que fique claro, a estrutura das frases em inglês ela é fixa. E no final desse mês, inclusive, você aprenderá a formar suas próprias frases em inglês, tá bom? Então você vai entender, eu vou ensinar para você essa estrutura e vou ensinar exatamente como formar suas próprias frases. E você entenderá isso, porque ela é fixa, não é variável como no português. No português, a ordem é variável, um pouquinho mais complicada, mas no inglês não. A ordem é fixa. Conjugação de verbo, gente, quem já tentou conjugar verbo em inglês sabe quão simples é.
né? Quando nós pegamos aí um verbo em português para conjugar, ele possui 5, 6 variáveis distintas do mesmo verbo, né? Eu falo, por exemplo, eu jogo. Jogo é uma palavra. Ele joga já é outra palavra. Nós jogamos já é outra palavra. Em inglês, isso é play, 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 play para todo mundo. E aí nós temos no máximo um Szinho ali na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, que altera. Mas é muito simples. Agora, o que realmente pega em inglês é pronúncia. Pronúncia é o que precisa realmente de uma atenção especial. Então, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre pronúncia, tá? Que eu acho que eu posso, dessa forma, ajudar você muito mais. E aí, se nós estamos falando de pronúncia, eu gostaria de mencionar para você algumas das pronúncias que nós temos aqui, de algumas possíveis combinações de letras ou letras isoladas dentro de palavras em inglês. A primeira delas nós temos lá em cima, olha, no topo lá, são as letras E e a letra A. Quando elas são juntas, unificadas uma na outra, as chances de você pronunciar a palavra que possui isso com o som de I são muito grandes. As chances são enormes. Existem exceções, mas as chances de você pronunciar da forma correta é muito grande. Então, lembre-se, EA é igual a I. E aí, como exemplo, eu trouxe aqui para vocês 4 palavrinhas. A primeira palavra leave. Tá lá, ó, nos exemplos, ó, leave, escreve-se L-E-A-V-E. O EA pronunciado como I, leave, leave. E se nós seguirmos o padrão linguístico do português, você falará como? Leave. Não é assim? Porque esse é o padrão linguístico do português, onde L mais E é pronunciado Lé. L mais E mais A é pronunciado Lea. Não é assim? E aí, quando você faz isso no inglês, você não pode espelhar a língua. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Mas você precisa de entender qual é o padrão do inglês. E aí, olha, leave. Entenda que o som das letras E e A é pronunciado I. E aí eu gostaria que você repetisse aí comigo para você treinar a sua pronúncia, tá bom? Então repita aí comigo, ó. Leave. 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 Muito bom. Agora, nós temos um segundo exemplo. E por falar nisso, né? Leave é a palavra ir embora, tá? Se você não sabe, fique sabendo. Então, se você quer ir embora, você vai falar I will leave now. Agora, a palavra leave também possui o mesmo EA. E também possui o mesmo som. EA com som de I. Então, leaf. É o mesmo que folha, ok? Leaf. Então, a folha de uma árvore é um leaf. Você poderia pronunciar essa palavra comigo, por favor? Repeat. Leaf. 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 Isso aí. E é a prática que nos leva à evolução, né? Aí nós temos a palavra beach. Olha, praia. Eu adoro praia, não sei você, mas eu gosto demais de praia. Se nós falarmos de praia, você tem, novamente, o E e o A, e o E e o A juntos é pronunciado I. Então, beach, tá? E já você vai ver a diferença entre essa palavra e a palavra que possui o I, que possui outro som, né? O I possui outro som. E aí você vai entender a diferença entre as duas. Mas, repeat now, please. Beach. Isso aí, muito bom. Estamos caminhando bem. E agora o que eu estou fazendo agora com vocês? Teach. Eu estou ensinando, o verbo ensinar em inglês é teach. Então, novamente, seguindo o padrão, E e A juntos pronunciados I. Teach. Repeat, please. Teach. Excellent. Very nice. É isso aí. Agora vamos para o segundo padrão que eu trouxe aqui, ó. Padrão de I. E aí o padrão de I é pronunciado E, ok? E, ó. E. Tem um E com circunflexozinho. E. E aí quando você vai pronunciar a palavra lá embaixo, no exemplo, ó. Na segunda linha, live.
Se você fala leave, leave é a primeira linha, a primeira palavra da primeira linha. E aí é ir embora. Agora, nós estamos falando de live, de morar. Por exemplo, eu moro em Juiz de Fora. I live em Juiz de Fora. Live, ok? Live em Juiz de Fora. So, live. Can you repeat, please? Live. 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 Excellent. Very nice. E aí, seguindo o mesmo padrão, nós temos o número 6, que eu vejo muita gente pronunciando six. Não. I tem som de E, então é six. Não é sex. Sex é aberto, é outra palavra. Aqui é mais fechado. Six. Ok? Six. Repeat, please. Six. Excellent. Very nice. E aí a gente vai para a palavra bitch, que eu disse que confunde muito com a terceira palavra da primeira linha, beach. Lembre-se que beach é praia. E bitch é um xingamento usado para chamar uma pessoa de vagabundo, vagabunda, né? Bitch, ok? Mais usado no sentido mais afeminado, tá? Bitch, mas também não é puta. Eu preciso dizer isso para você, e me perdoe o meu palavreado aqui, mas é só por questões de explicação, né? É porque nós temos a expressão son of a bitch, e aí traduz-se como filho da puta. Mas olha, não é isso que quer dizer, porque temos outra palavra para puta, que é whore, em inglês. Bitch é só um xingamento que é utilizado, óbvio, mas com um tom mais afeminado, mas também homens chamam homens de bitch, enfim. Então tem a ver mais com vagabundo, vagabunda, ou alguma coisa do tipo, tá? Então a pronúncia aqui é bitch, ok? Bitch. E aí, por último, nós temos a palavra sit, que é de sentar. Então você vai sentar, sit. Se eu falo, por exemplo, sit, eu poderia ter colocado sit na primeira linha. S-E-A-T. Sit é banco. E aí, se eu falo sit, eu estou falando sentar. Então, eu posso dizer para você, sit on a seat. Quer dizer, sente-se no banco, tá vendo? Sit. So, please repeat. Sit. Very nice. Agora, vamos pegar 3 palavras juntas, ó. O-U-S. O-U-S é pronunciado com som de us. Tá? Não é as, mas é mais fechado, né? Us. E aí você pega a palavra dangerous, que é perigoso em inglês. Dangerous. Se eu for seguir o padrão linguístico do português, que é o que eu vejo as pessoas fazendo no Brasil, eu diria dangerous, né? Só que o OS em inglês possui o som de us, na maioria. Gente, nada que é 100%, tá? Existem exceções à regra. Mas, na maioria das vezes, você pronunciará dangerous. Você pronunciará o OS como us, ok? So, please repeat. Dangerous. É isso aí. Depois, serious, que é sério, né? Ah, fala sério. Serious. Repeat, please. Serious. Nice. Serious. E fabulous. Fabuloso. Fabulous. Ó, fabulous. Repeat, please. Fabulous. All right. E marvelous. Marvelous é maravilhoso. Então, marvelous. Repeat, please. Marvelous. Very nice. Marvelous. Excellent. Esse é o padrão, tá? Agora a gente vai para os sons de 2 outras letras. Aliás, vamos trabalhar aqui primeiro o som da letra O. O som da letra O, ele geralmente tem um som de tá? É por isso que fabulous, dangerous, também tem esse né? E isso a gente vê, por exemplo, na palavra money.
E também, se a gente juntar aí o E com o Y, ele é pronunciado com o I, com som de I. E aí, ó, a pronúncia é mani, money. E aí eu tenho certeza que você já ouviu as pessoas dizendo money. Money! Não, money é espelhamento de língua. Você tem que trabalhar com o inglês, o som do inglês. E o som do inglês, seguindo o padrão linguístico do inglês, é o O com o som de A e o EY com o som de I. Então você diz money, money. Repeat, please. Money. Money. Do you like money? Yeah? Money é bom, né? Money, 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 money. Conhece essa música? Então, money, money. E seguindo o mesmo padrão, a próxima palavra é honey. Honey, que pode ser mel, mas também pode ser uma expressão que eu gosto demais, que é querida. Ok? Você vai me ver falando querida, querido, muita frequência. Então, eu posso usar às vezes dear ou então honey. Ok? Honey, também entendido como querida. So please repeat. Honey. Honey. Se a gente for seguir outro padrão que nós temos aqui, o H com som de R, ó. Honey. E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, aqui nós temos uma rua muito famosa, bem no centro da cidade, chamada Rua Alfield. Quem é de Juiz de Fora vai conhecer. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu lembro que eu não conhecia a cidade, isso há 22 anos atrás, tá? E aí o meu tio me passou o endereço, ele falou, ó, se você ficar perdido, você vai pedir alguém, se você não conseguir falar, porque na época eu tinha dificuldade para falar o português, você vai apontar para o papel e vai falar assim, olha, aponta para o papel e fala essa rua aqui. E aí a pessoa vai te indicar o caminho. Eu lembro que eu parei uma pessoa e falei assim, com licença, Rua Halfield. Aí a pessoa, rua o quê? Falei, Rua Halfield. Aí ele, como é que é? Falei, Rua Halfield. E a pessoa, não estou entendendo. Aí eu peguei o papel e falei, essa aqui, ó. Aí ele, Rua Alfield. Por quê? Porque na maioria das vezes em português o padrão linguístico diz que o H é mudo. Em inglês, na maioria das vezes, o H tem um som de R. É óbvio que existem exceções, mas tem som de R. Eu estava fazendo espelhamento ao contrário, do inglês pro português, né? Fiz isso muito quando eu cheguei ao Brasil. Nossa, demais. Então, honey é a palavra. Please repeat one more time. Honey. Honey. Very nice. Pony. Pony, sabe aquele cavalinho pequenininho? É o pony, ok? Pony. Please repeat. Pony. Pony. Muito bom. E por último, nós temos o dia da semana hoje, Monday. Hoje é o dia Monday. É o dia segunda-feira. Dia da semana, segunda-feira, em inglês é chamado de Monday. Se você, por acaso, eu não sei se você aqui já assistiu um vídeo nosso no YouTube que eu gravei falando sobre os dias da semana em inglês, explicando sobre curiosidades sobre os dias da semana que estão relacionados a deuses nórdicos, não gregos, mas nórdicos. Alguém aqui já assistiu esse vídeo? Se você assistiu esse vídeo, coloca aqui que eu sim. Coloca aí que eu quero saber. Enquanto isso, eu vou falar sobre um outro detalhe sobre os dias da semana em inglês. Repare que todas as palavras estão em minúsculo, mas Monday possui a letra M
Estão conseguindo me ver e ouvir? Sim ou não? Não estou ouvindo ainda? Agora sim? Agora sim, né? Ah, ok. Que bom que voltou. Legal, Paula. A aula estava tão boa, né? Desculpa. Então, voltamos. Agora voltamos, hein? Voltamos. Não sei o que houve, um probleminha aqui de tecnologia, faz parte, né? Faz parte. Agora sim, legal. Vendo e ouvindo bem. Então, vou compartilhar minha tela com vocês mais uma vez, tá? Compartilhar mais uma vez. Só um segundo. Ok, continuam me vendo e ouvindo bem, sim ou não? Tranquilo? Ok, legal. Então, se está todo mundo vendo e ouvindo bem, vamos dar sequência. Vamos voltar onde paramos, tá? Sem problema algum. Obrigado vocês por terem esperado. Não vou abandoná-los, tá bom, Isabelle? Pode ficar tranquilo. Legal. Que bom. Então, olha, a gente parou exatamente aqui, tá? Linking words. E aqui é o seguinte, o que eu quero falar com vocês sobre linking words, como é feito na vida real, para prepará-los para a vida real. Por que isso? Porque assim como no português nós fazemos, o inglês também fazemos. A gente junta palavras e a gente omite alguns sons, né, dentro dessas junções aí, quando formamos as nossas frases, e aí parece, você fala assim, nossa, mas o cara falou tão rápido que eu não consegui entender nada. É porque você não está recebendo o tratamento devido, o treinamento devido. Lembre-se que a vida, né, a nossa evolução na vida, ela advém de treinamento. Você não aprendeu a caminhar ficando engatinhando apenas. Você aprendeu a caminhar engatinhando, depois tentando andar caindo, até o dia que você conseguiu andar. Depois você tentou correr, caía, até que o dia que você conseguiu correr naturalmente, sem cair mais. E isso é a vida. A vida é feita de treinamento, para tudo. Então, quando você está estudando inglês, né, a responsabilidade é do professor de ensinar você isso que eu vou passar para você agora, preparar você para a vida real. Eu não posso ficar pegando na sua mão e falando assim, olha, how dangerous is a lion? Porque isso não vai preparar você para a vida. Isso fica aquele inglês mecanizado, aquele inglês que não existe. E aí você fica assim, pô, eu quero assistir um filme e não consigo. Eu tento ouvir uma música e não entendo. Eu estudo anos e anos de inglês e não consigo falar com ninguém. Por isso, poxa, o professor está mecanizando as coisas para você, o professor não está preparando você para a vida real. Então, eu, como entendo que o meu objetivo é fazer você se tornar independente, é você ser liberto de mim, é você ir viver a sua vida, você experimentar o inglês de verdade, eu preciso preparar você para isso. E essas frases aqui, elas são para darem aí um norte para você entender um pouquinho mais sobre essa conexão de palavras, tá? Utilizando também padrões linguísticos. Então, nós estamos aqui trabalhando com dois tipos de padrão agora. Primeiro, é óbvio que nós temos o padrão de estrutura, né, o padrão estrutural de frase, mas eu não vou entrar muito nisso, porque ainda falaremos sobre isso mais para frente. Nós temos o padrão de pronúncia, que nós trabalhamos agora há pouco, por exemplo, dangerous, né, o OUS sendo pronunciado us, mas também nós temos o padrão de entonação e o padrão de junção de palavras. Como é que a gente faz isso em inglês? Principalmente no inglês americano, mas em todos você vai ver isso, tá? Todos, mas principalmente no inglês americano. Como é que é feito isso? Olha, how dangerous is a lion? Essa pergunta está querendo saber quão perigoso é um leão, tá? Quão perigoso é um leão? E essa é a pergunta, é isso que está querendo saber aqui através dessa pergunta. Mas, quando você conversar com um nativo, quando você conversar naturalmente com alguém, você não vai perguntar
How dangerous is a lion? Assim como você não vai perguntar, por exemplo, em português, se eu jogo bola todo sábado. Você joga bola todo sábado? Né? A gente não fala assim, a gente faz uma junção de palavras. Você joga bola todo sábado? Você joga bola todo sábado? Olha como é que isso fica muito mais rápido. Você vai jogar bola amanhã? Você vai jogar bola amanhã? Olha como é que isso fica rápido. Como é que é feito essa junção? Isso acontece em todos os idiomas. E a gente precisa aprender isso também em inglês se nós queremos atingir a fluência de verdade. Se nós queremos de verdade ouvir uma música e entender, assistir um filme e entender, a gente precisa aprender sobre padrões linguísticos na hora de juntarmos palavras. E não pode ficar se atentando a palavras isoladas. Ok? Eu ainda vou ensinar mais sobre esses detalhes, eu ainda vou falar mais sobre isso ao longo desse mês da nossa imersão, tá? Agora a gente vai atentar a essa junção, né? O que nós chamamos de linking words. E aí, olha, nós temos a palavra dangerous, terminando com S. Nós temos a palavra is, começando com I. E nós temos a mesma palavra terminando com S e começando com A. E aí você vai perceber que tem ali um semicírculo, né? A ideia é que nós unifiquemos uma coisa na outra. E aí eu vou explicar para você. Primeiro eu vou falar a frase naturalmente para você entendê-la e depois eu vou explicar como é que é feito, tá? Então a frase ela é pronunciada da seguinte forma: How dangerous a lion? How dangerous a lion? E aí você fala, que negócio de Zalion é esse aí, Marcelo, que eu nunca vi. Né? Mas você já viu How dangerous a lion? Você já viu, você já sabe que How dangerous is a lion significa quão perigoso é um leão. Mas você não entendeu que essa junção de palavras não é uma palavra isolada, mas são várias palavras juntas, unificadas, que estão produzindo esse som. E é isso que eu quero tratar aqui agora. Quando e olha, perceba que não são as letras. Eu sei que talvez você já tenha escutado algum professor, eu mesmo já ouvi isso antes, professor dizendo que são as letras. Não são as letras. Pessoal, não são as letras. É o som da letra que importa. E nem sempre a letra é pronunciada de uma mesma forma em inglês, tá? A letra A, por exemplo, às vezes ela é pronunciada EI, às vezes ela é pronunciada A, e às vezes ela é pronunciada E. Ela tem 3 sons distintos. Então, é o som que a letra produz que realmente importa aqui. Então, nós vamos nos atentar ao último som da palavra. Anota isso aí. Se você está com papel e caneta, essa é a hora para você anotar, tá ok? Para você não perder essa informação. Ó, o último som da palavra consoante. Se o último som da palavra for consoante, um som de consoante, ok? No caso aqui, o som da letra S, que é uma consoante, ok? E o primeiro som da próxima palavra for um som de vogal, você vai unir as duas, tá? Então, vou repetir. Se o último som da palavra for o som de uma consoante e o primeiro som da próxima palavra for um som de vogal, você vai unir as duas coisas. Então, dangerous. E aí, como nós temos isso acontecendo na palavra seguinte, dangerous are. Percebe? How dangerous a lion. Vamos tentar repetir? Vamos falar só dangerous are. Vamos lá, vamos tentar. Vai, comigo. Dangerous are. Isso aí, agora vamos juntar. How dangerous a lion? How dangerous a lion? Olha só, eu preciso deixar isso claro para você, porque a minha intenção é que você fale de verdade. Então, é muito importante que você não se preocupe com a escrita. Isso aqui é só para didática, tá ok? Não é interessante a escrita para a gente agora. Isso aqui é só para tornar a aula um pouco mais didática, um pouco mais dinâmica, para você ter algo para visualizar. Mas o importante é você me ouvir. Então, se você puder fechar os seus olhos e não ler, fica melhor ainda. Ok? Eu vou falar a frase. Você com o olho fechado, tente ouvir e repetir. Olha, how dangerous a lion? How dangerous a lion? How dangerous a lion? É isso aí. Esse o trabalho que você precisa fazer, tá? Ouvir e repetir, ouvir e repetir.
A próxima frase, nós temos aqui o can't, nós temos o miss e depois nós temos o it, né? Então, olha, você já aprendeu que o padrão linguístico diz que na maioria das vezes o i tem som de e. Então você não vai falar it, vai falar it, que é a última palavra. Você não vai falar miss, você vai falar miss, né? Você já entendeu isso, já aprendeu isso, beleza. Agora você precisa entender que muitas vezes, em inglês, nós omitiremos o som da letra T, o último T, e às vezes até no meio da palavra também, ok? Você muitas vezes vai omitir esse som. Então, ao invés de eu falar can't, bonitinho, no inglês da vida real, a gente vai falar can't. A gente vai engolir esse T, engoli-lo, sabe? Can't. É desse jeito. E o can, e aí você junta com a próxima palavra que possui um som terminado de consoante e a outra que possui um som iniciando de vogal, né? E aí você fala miss it. So you can't miss it. Como nós já sabemos que o T, ele geralmente é omitido, você sabe que também aquele último T lá no final possivelmente vai ser omitido. Não quer dizer que se você pronunciar está errado. Perceba o que eu vou dizer agora, tá? Não quer dizer que você não possa dizer you can't miss it. Não quer dizer isso. Você pode falar do jeito que você quiser. O importante aqui não é a forma na qual você vai dizer. O importante aqui é você ter capacidade de compreender. Você não pode virar para outra pessoa e falar assim, ó, fulano, não, eu não aceito que você não pronuncie a letra T. Né? Não tem como você dizer isso. Então, a forma na qual você vai dizer, você pode optar. Se você quer falar pausadamente, tá lindo. Mas se você estiver ouvindo uma música, assistindo um filme, conversando com um nativo, você não pode optar pela forma na qual o outro vai dizer. Tá? Então, você tem que estar preparado, preparada. E a responsabilidade, novamente eu digo, é minha de preparar você para isso. Como professor, como seu professor, essa é a minha responsabilidade. Então, you can't miss it. Aí, ó, naturalmente agora, you can't miss it. You can't miss it. Vamos tentar? Vamos lá? Feche os seus olhos e tente repetir comigo, ó. You can't miss it. You can't miss it. You can't miss it. E essa é uma expressão muito legal, que significa você não pode perder, cara. Você não pode perder. É tão maneiro. Ó, a nossa próxima aula, a nossa aula de quarta-feira é tão maneira. You can't miss it. Você não pode perder. Ela é muito bacana. You just can't miss it. You can't miss it. Tá? Ok, pulando agora para a terceira. Nós temos what can I get there? What can I get there? Falar do pausadamente fica desse jeito, né? E significa o que eu posso pegar lá, né? O que eu posso conseguir lá? O que eu posso pegar lá? Tá. Agora, como é que isso é pronunciado na vida real? What can I get there? What can I get there? Olha, repare novamente que o T é omitido. What can com I, can I? What can I get? E aí você tem um som de uma consoante terminando, get. Você tem um outro som, o mesmo som, da mesma consoante, letra T, na palavra there. Então você exclui um dos sons, e aí fala get there, e junta os dois, get there, get there, get there. E aí, olha, é a hora de você anotar novamente, tá? Pega o seu papel e caneta e anota aí. Se você tiver duas palavras, onde o som da primeira palavra, né, a letra da primeira palavra é idêntica à primeira letra da próxima palavra, ou melhor dizendo, não é a letra, é o som. Porque por vezes você terá as letras distintas, mas os sons iguais. Então vou repetir. Se você tiver o som terminando a palavra, e esse mesmo som iniciando a próxima palavra, você vai omitir, você vai esquecer de um dos sons e vai juntar os dois, que é o caso aqui. Termina com T, get, começa com T, there, você exclui um T e fala get there, e junta os dois. Get there, tá? Então, naturalmente, ó, what can I get there? What can I get there? What can I get there?
Vamos tentar? Fecha os olhos aí e repita comigo, por favor. What can I get there? What can I get there? What can I get there? Vamos supor que você está convidando aí um amigo seu ou um parente seu para participar conosco da imersão, né? E aí você fala com ele, tem um grupo no WhatsApp e tal, aí ele fala assim, what can I get there? Né? O que eu vou conseguir lá nesse grupo? O que é entregue no grupo? O que vai ser disponibilizado no grupo? Tá bom? Então é isso. E aí a sua resposta é PDFs, vídeos, textos, áudios, os links das aulas, ok? What can I get there? É isso aí que você vai conseguir, tá? Então, para a gente fechar aqui, mais uma vez, please repeat with me, how dangerous a lion? You can't miss it. What can I get there? Excellent. Very nice. Very nice. Até aqui tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá legal para você? Sim ou não? Digita aí para mim. Quero saber. Tá tranquilo para você? Conseguiu compreender? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida que queira fazer? Fala comigo. Sim, tranquilo. Bruna já disse aqui. Mais alguém? Tá de boa, tá de boa. Yes! Gabriele também falou. Tá de boa, tá tranquilo. Que bom. Yes, Isabelle também. Então, todo mundo conseguindo me ver e me ouvir bem, tá tranquilo, entenderam, ninguém tem nenhuma dúvida, né? Isso é ótimo. Yes, very good, diz aqui a Keila. Yes, também Wesley. Mais ou menos, Ana Igor. Ok, Ana. Eu repito, qual parte você ficou com dúvida? Pode falar comigo, tá? So far, so good, diz aqui a Nadine. Maravilha, diz a Lery. Se alguém ficou com dúvida, pode digitar aqui que eu repito, tá? Faço com o maior prazer, não tem problema algum, ok? O importante aqui é você compreender que existem padrões linguísticos, tanto nas pronúncias das palavras, quanto nas junções dessas mesmas palavras dentro de uma frase. Assim como existe no português. Você vai jogar bola amanhã? Não é você vai jogar bola amanhã pausadamente. Ok? Mas se ficar qualquer dúvida, é só falar comigo, tá? Agora, uma frase aqui muito legal, que eu gosto demais. A 1,000-mile journey begins with a single step. O que isso quer dizer? Está escrito aqui também, ó. Uma jornada de 1.000 milhas começa com um único passo. E vocês vão me ouvir falando muito isso ao longo de toda a imersão. Dentro da psicologia, a gente costuma dizer isso, né? E eu como terapeuta, e trazendo a união da psicologia, né, dessa ciência com o conhecimento linguístico, é inevitável para mim deixar uma coisa fora da outra. Então, eu vou dizer para você sempre, para atingirmos um comportamento complexo, nós precisamos partir de comportamento simples. Ou seja, falar fluente é um comportamento complexo, mas você não começa do meio ou do fim, você começa do começo. Então, é sempre do início. Tem que dar o primeiro passo. Hoje, nós estamos aqui dando o primeiro passo. Legal. A Isabelle está aqui. Professor, repete a última anotação da última frase. Ok. A última anotação dessa última frase, Isabelle, ela tem a ver com o que eu posso encontrar lá, tá? O que eu posso pegar lá. Esse é o significado. E aí, o que nós temos aqui são dois T's iguais, né? Um T, o som de T terminando a palavra get, o som de T começando a palavra there. Você vai omitir um dos T's e vai juntar as duas palavras. Você tem igual na de cima, né? O som de uma consoante, a letra N, e o som de uma vogal, letra I, fazendo a junção de uma coisa com a outra, tá? Can I? E o at sendo omitido com o som de T, como eu disse anteriormente, can't aqui em cima, ó, igual eu falei na segunda frase, nessa terceira também, o T do what é omitido. Isso é um padrão, gente. Isso não tem explicação, ok? É assim. É assim que funciona. Assim como no português, nós também temos essas uniões, inclusive com variações de regiões, né? Se você pegar um paulista falando, ele tem as suas próprias uniões de palavras. Se você pegar um nordestino, se você pegar um mineiro, né, como eu dei aqui o exemplo, por exemplo, de popopó. Popopó é uma coisa típica mineira, né? Se você não é mineiro, dificilmente você vai entender o que quer dizer popopó. E popopó significa pó de pôr o pó de café.
Você está lá fazendo o seu café, pó, 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 você vira para o outro, pó, 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 e o outro fala, pó, pô, quer dizer, pode pôr. Olha só que coisa interessante. Em inglês também nós temos isso, essas variações, tanto de países quanto regionais, tá? Muito, muito importante. Ok? Legal? Legal, Isabela. Então, entendeu agora, anotou, tá certinho, dando sequência. Então, vamos começar do simples na busca pelo complexo. Qual é o próximo passo? What's the next step? O que você vai fazer agora? Primeiro, você vai buscar 3 frases simples. Afinal de contas, nós estamos partindo do simples na busca pelo complexo. E vale a pena ressaltar que toda aula tem deverzinho de casa, tem homework, tem atividade prática para vocês fazerem, tá? Por que isso, Marcelo? Porque teoria é lixo. Se você pegar só teoria e não colocar isso em prática na sua vida, não vai produzir resultado. Na ciência, a gente costuma dizer que um estudo científico, ele só é um estudo científico se ele produzir ciência o suficiente, ou tecnologia o suficiente que transforme a vida das pessoas. Sem isso, não tem por que fazer um estudo científico. Então, entenda que toda e qualquer teoria que eu passar para você precisa ser experienciada na sua vida real para ver se o negócio funciona, para você aprender de verdade, para você internalizar esse conhecimento. Então, o deverzinho de casa, o seu homework para dessa aula, né, é você procurar aí 3 frases simples. 3 frases simples. Onde eu vou achar isso, Marcelo? Onde você quiser. Você pode olhar aí no texto, na internet, você pode... Onde você quiser, procura a frase e entenda a frase. E aí, olha, perceba, anote o que eu vou dizer agora. Não se atente a palavras isoladas. Não é hora de vocabulário, ok? Não é hora. A gente não está em busca de vocabulário agora. A gente está em busca de treinar pronúncia, compreensão, e você não pode repetir igual papagaio, repetir aquilo que você não entende. Você vai repetir aquilo que você entende. Então, você vai procurar 3 frases, vai procurar o significado dessas frases. O que essa frase quer dizer? Vamos pegar uma frase simples aqui. What's your name? What's your name? Você pegou a palavra, a frase what's your name. Você vai buscar agora as formas mais simples de se fazer isso. Como é que você pronuncia o what's your name? Geralmente, a gente não fala what's your name, a gente fala what's your name, né? É uma forma mais natural. Mas o que eu gostaria mesmo que você fizesse é que você procurasse frases que envolvessem esses conhecimentos aqui, ó. Essas pronúncias que eu trouxe para você, tá? Onde você tem aí o E e o A, onde você tem o I, você tem o O, o S, com essas pronúncias aqui que nós estudamos na aula de hoje. E também as junções, os linking words que nós fizemos aqui. Palavra terminando em consoante, juntando com outra que começa com um som de vogal, ok? Omissão do som da letra T, para que você internalize o conhecimento que eu te passei, tá? Essa é a ideia, você praticar. Então, que não sejam essas 3 frases aqui, porque essas aqui vocês já viram, a gente já treinou e tal. É importante você pegar 3 frases novas. 3 frases novas. E aí você, com essas 3 frases, você vai treinar essa pronúncia. Ah, Marcelo, mas eu não vou saber falar. É para isso que existe o professor Marcelo. Ok? Então você vai mandar isso para mim. Ó, Marcelo, olha, eu peguei essas 3 frases aqui, como é que eu falo essas frases? Eu ensino isso para você. Problema nenhum. Você tem o meu número, você vai mandar isso para mim no meu WhatsApp pessoal, eu vou ensinar isso para você. Ok? E depois a gente vai compartilhar isso nos grupos. Porque um vai ajudar o outro, beleza? Então aqui tá todo mundo no mesmo patamar, tá todo mundo aprendendo, inclusive eu. Todo mundo aprendendo, juntos, uns com os outros, ok? E esse é um dos intuitos do grupo, é nos unirmos para que a gente possa se ajudar e falar inglês de verdade, tá? Outra coisa, eu gostaria de entregar um presente para vocês, né? Já até mencionei isso hoje. Eu quero dar um certificado de participação lindo no final dessa imersão. E eu quero entregar também um e-book maravilhoso para vocês no final dessa imersão. Para vocês receberem esse certificado e esse e-book, vocês precisarão de ir lá no nosso grupo de WhatsApp, no final da aula, não agora, calma, espera a aula terminar. No final da aula, e você vai descrever a sua experiência na aula de hoje. Como é que foi a aula para você? Você aprendeu alguma coisa? Foi bom? Foi ruim? Como é que foi? E aí você vai lá no grupo e escreve, pô, a aula de hoje foi assim, foi assado,
Quem escreve lá no grupo, eu entendo que participou da aula, que assistiu a aula, e aí eu posso anotar o nome para depois enviar. Porque eu não tenho como enviar um certificado de participação para quem não assiste, quem não está presente aqui comigo, ok? Então isso é muito importante, tá? Corre lá e deixa lá a sua experiência depois da aula. Calma aí. Por último, eu gostaria de falar contigo para colocar o seu despertador, porque quarta-feira, agora, nós estaremos juntos no YouTube, e sim, eu disponibilizarei o link da aula também, como fiz hoje, para vocês no nosso grupo, ok? Nos grupos lá de WhatsApp. Eu não sei qual grupo você está, nós temos vários grupos, mas eu disponibilizarei esse link nos grupos, e aí você poderá, clicando no link, estar conosco diretamente na nossa aula de quarta-feira, onde nós falaremos sobre espelhamento da língua, uma aula fantástica, você vai adorar essa aula, juntando o conhecimento de hoje, porque tudo é acumulativo. O inglês é assim, você não aprende coisas isoladas e fala fluente. Você aprende uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa lá, vai somando, e aí sim, você fala fluente dentro de um passo a passo. Não dá para começar do meio ou do fim, lembra? Para se atingir um comportamento complexo, comece do simples. Tá ok? Agora, só para eu saber, para eu entender um pouquinho mais, alguém tem alguma dúvida? Escreva aqui para mim se você ainda tem alguma dúvida. Eu quero explicar para você, se você ainda tem alguma dúvida. E se você gostou da aula, digita aqui também para mim. Eu quero saber se você curtiu a aula de hoje. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela agora. E vou voltar a câmera para mim. Legal. Alguém tem alguma dúvida que queira que eu sane para você? Não, tudo anotadinho aí, certinho, adorou. Legal, que maneiro, que bom. Sim, foi muito bom, legal. Fico muito, muito feliz em saber que vocês gostaram. Então, ó, lembre-se, próxima aula será no YouTube. Se você ainda não nos segue, corre lá no YouTube, Wave Imersão Linguística, se inscreva no canal, participe lá conosco, tá? Lembre-se de deixar a sua opinião hoje sobre a aula de hoje lá nos grupos de WhatsApp, no grupo que você estiver, ok? Isso é extremamente importante para que eu possa enviar depois, entregar para você o seu certificado de participação e também o seu e-book. E se você, por acaso, não está aqui assistindo a aula, você caiu aqui de paraquedas, está assistindo a aula, gostou da aula, mas ainda não faz parte dos grupos, não está conosco ainda, é simples, você pode entrar em contato comigo, preenchendo o seu cadastro em waveidiomas.com, ok? waveidiomas.com. Vou deixar aqui para você, ó. Deixar aqui escrito para você, e aí você pode entrar em contato lá, ó, waveidiomas.com. E aí você fazendo o seu cadastro, ó, tá aí, ó, waveidiomas.com. Você fazendo o seu cadastro, eu mesmo vou mandar uma mensagem para você no pessoal, deixa o seu DDD, ok? Se você não colocar o DDD, eu não consigo te mandar uma mensagem de WhatsApp. Deixa o seu DDD lá e eu mando uma mensagem para você e te passo o cronograma, tudo certinho, te ensino dentro dos grupos. E é isso. Gostaram? Legal. Muita gente gostei. Bacana, muito, muito produtivo. Gostei muito. Thanks. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bacana, né? Também a Isabelle está dizendo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação de todos. E aí, olha só, corre agora lá no nosso grupo de WhatsApp, deixa isso registrado, tá? Deixa lá registrado que você gostou da aula de hoje, para que eu possa tomar nota aqui do seu nominho aqui para entregar depois o seu certificado. Beleza? No final. A todos vocês, ó, beijão no coração. Nos vemos quarta-feira com a nossa segunda aula diretamente no YouTube. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, pessoal. Take care. Bye, bye.